Bem, amigos, inimigos, amigas e inimigas, São Paulo foi a Goiânia e venceu o Atlético Goianiense por 3-0 lá no estádio Antônio Ascioli, também conhecido como Caverna do Dragão. Veja só você, hein? Os gols do São Paulo foram o Caleri aos 3 do primeiro tempo, Luciano fez um gol de pênalti aos 6 minutos do segundo tempo e o Ferreirinha fechou o score aos 30 do segundo tempo. Foi um bom jogo do São Paulo, fez um bom primeiro tempo. O Atlético Goianiense é um time bem fraco, vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, está com 3 derrotas. Foi a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro após 2 derrotas. O técnico Luiz Beldia esteve presente no estádio, acompanhando a partida no camarote. O Luiz Beldia, que é o sósia do ator Vladimir Brista, e quinta-feira ele estreará no comando da equipe contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores lá em Guayaquil. Uma pedreira, uma pedreira. O Atlético Goianiense teve 2 expulsões, o jogo já estava fácil quando teve a primeira expulsão, numa agressão ali ao Luciano, que gerou o pênalti. O jogador que foi expulso foi o senhor Luiz Felipe, e depois o Gabriel Basso, que entrou no segundo tempo. Na primeira jogada ele tomou um amarelo, na segunda ele deu mais uma butinada e tomou vermelho. Deu uma butinada primeiro no Alan Franco, depois no Pablo Maia. Vou passar a ficha técnica para vocês. O árbitro foi o senhor Braulio da Silva Machado, que eu acho que foi uma das primeiras vezes que esse cara apitou um jogo São Paulo que o São Paulo ganhou. Os assistentes foram o senhor Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Americano Labes. O jogo, repetindo, foi no estádio Antônio Ascioli, lá em Goiânia, também conhecido como Caverna do Dragão. Os cartões amarelos foram Gabriel Barros, Batalhas e Rony, todos do Atlético Goianiense. São Paulo não teve cartões. E os cartões vermelhos foram o Luiz Felipe, que na hora do pênalti agrediu o Luciano, e depois o Gabriel Barros, que entrou no segundo tempo. Os gols, repetindo, foi Caleri, toca no Caleri, que é gol, aos 13 minutos do primeiro tempo. Luciano de pênalti aos 6 minutos do segundo tempo e Ferreirinha aos 30 do segundo tempo. O Atlético Goianiense jogou com Ronaldo, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, que foi expulso, Alex Vinícius e Guilherme Romão. Rony, depois Haldney, Baralhas, depois Lucas Cal, que é formado na base do São Paulo. Shailon também, que é mais um meio de Cotia. E Alejo Cruz, depois o Gabriel Barros, que foi expulso. Emiliano Rodrigues, depois Max e Luiz Fernando. O técnico Jair Ventura, que é filho do furacão da Copa de 70, o Jardinho. O São Paulo jogou bem dentro da medida do possível com o Rafael. Basicamente não fez nenhuma defesa o jogo inteiro, não foi exigido. Vou aproveitar para dar as notas, tá? Arboleda seguro, como sempre, um excelente zagueiro. Alan Franco jogou ali como terceiro zagueiro pela esquerda e fez uma boa partida. Ele foi substituído no meio do segundo tempo pelo Rodrigo Nestor, que entrou pouco tempo, sem nota. O Diego Costa, o mais fraco da defesa, mas não teve trabalho nenhum no jogo, só rebater bolas. O Igor Vinícius, que é um lateral, além de não ser muito técnico, não é, digamos, pouco inteligente, ele sempre faz a jogada errada, pensa errado. O Pablo Maia fez uma boa partida depois de milhares de ruins. Ele foi substituído depois, no meio do segundo tempo, pelo Michel Araújo, que é o uruguaio. O Alisson, que fez uma partida lusco-fusco, como sempre, muita correria, muita disposição, mas pouca técnica. Foi substituído pelo Bobadilha no final do jogo. O Luciano, eu achei que ele fez uma boa partida, apesar dos chiliques dele. Fez um gol de pênalti. Foi substituído no finalzinho do jogo por Galopo, sem nota. O Ayrton fez uma partida razoável. Esse é ruim para dar um cruzamento certo. O André Silva, que na minha opinião foi o melhor em campo, ele deu o primeiro gol do Caleri, foi ele que deu assistência, muita luta, uma boa contratação São Paulo, que veio lá do futebol português. E depois o Caleri, que fez um gol de oportunismo de cabeça ali, ele até se contorceu para fazer o gol, um gol de centroavante mesmo, isso que queremos, gol de centroavante. E ele foi substituído pelo Ferreirinha, que também fez o gol. O técnico foi o interino Milton Cruz. O São Paulo volta a jogar na quinta-feira pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, uma pedreira. Um empate lá, acho que já é um grande resultado. A estreia do Luiz Zubeldia, que é o sósia do ator Vladimir Brista.
E na outra, o São Paulo joga quinta lá em Guayaquil. E na outra na segunda-feira que vem, joga contra o Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma boa partida, uma boa vitória. Faz tempo que o São Paulo não ganhava de ninguém, ainda mais com 3 gols de diferença fora de casa. Só para lembrar, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo só foi vencer fora de casa na antepenúltima rodada, ganhando do Bahia. 1-0 foi até gol do Caio Paulista. Esse já na terceira rodada o São Paulo já ganhou, ou seja, já deu uma bela melhorada. O time realmente hoje não foi, o adversário não foi dos melhores, mesmo quando estava com 11 contra 11. O Atlético Goianiense não ofereceu resistência, é um time bem razoável. Não que o São Paulo seja um Real Madrid da América do Sul, nada disso. Mas é um time bem razoável, vai lutar, bate bastante. Os caras abriram, era cada mexadada uma minhoca, né? E vai um time que vai lutar para não cair. O São Paulo vai na toada dele aí. Vamos ver se o próximo técnico, que é um técnico de verdade, não estagiário, né? E o São Paulo tem alguma coisa, um padrão de jogo, uma coisa. Pelo menos ele é um técnico de verdade, né? O senhor Luiz, o argentino Luiz Zubeldia. Já de antemão agradeço, pedindo para você aqui compartilhar, dar seu like, comentar. E voltamos na quinta-feira após o jogo contra o Barcelona de Guayaquil ou em edição extraordinária. Uma boa noite a todos, aí uma boa noite de domingo a todos, uma semana abençoada, um grande abraço e ticaricatica na botica.